You're almost home. Oh, 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 oh. I would if you were moving! Manny, man. You're standing on my trunk. I'm gonna slice its hindquarters into sections, and when you three have it wrapped, There, good morning. and make him rounder. Hey, Lord of the Flame! Tails on it. I'm just kidding. Come here, you little word. Come on. I never had a friend. Good. Maybe because you shave him, he won't hurt him. Ow! Hey, Diego! Antes de existir uma franquia gigantesca. Antes de Scrat atravessar continentes por causa de uma noz, e antes de Manny, Sid e Diego virarem rostos conhecidos no mundo inteiro, a Era do Gelo era uma aposta bastante arriscada. O filme colocava 3 animais incompatíveis no centro de uma aventura pré-histórica. Entregava a produção a um estúdio que nunca tinha feito um longa-metragem e ainda chegava aos cinemas num momento em que a animação por computador começava a mudar as regras de Hollywood. Parecia fácil olhar para o sucesso de produções como Toy Story, Shrek e Monstros S.A. e concluir que qualquer história feita em computação gráfica encontraria seu público. Só que não era assim. Em 2002, cada novo filme precisava provar que aquela tecnologia servia para algo além de exibir superfícies brilhantes e movimentos impressionantes. Precisava criar personagens que continuassem vivos quando o encanto técnico passasse. A Era do Gelo conseguiu fazer exatamente isso. O visual pode ter envelhecido em alguns detalhes, como seria natural para um longa produzido no começo daquela revolução digital. Mas a personalidade continua inteira. A graça não depende apenas de piadas rápidas. Ela nasce do encontro entre criaturas que, em condições normais, jamais formariam uma família. Um mamute que evita qualquer vínculo, uma preguiça incapaz de ficar calada e um tigre-dentes de sabre que se aproxima carregando uma intenção escondida. No meio dos 3 existe um bebê humano, pequeno demais para compreender o perigo e importante o bastante para obrigar todos a escolher quem desejam ser. É uma premissa simples, quase uma fábula.
A força está na maneira como o filme usa essa simplicidade para falar de perda, confiança e pertencimento sem deixar de ser uma comédia acessível. No Brasil, o título oficial A Era do Gelo acabou se tornando tão familiar que muita gente ouviu essa expressão pela primeira vez por causa do filme. E não numa aula de ciências. Lançado nos Estados Unidos em 15 de março de 2002, com 81 minutos de duração, o longa foi dirigido por Chris Wedge e co-dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha. A produção era da Blue Sky Studios em parceria com a divisão de animação da Fox, e a distribuição ficou com a 20th Century Fox. O roteiro creditado reúne Michael Berg, Michael J. Wilson e Peter Ackerman, a partir de uma história de Wilson. Lori Forte foi a produtora que acompanhou o projeto desde a origem. Esses nomes importam porque a Era do Gelo não nasceu de uma fórmula pronta. Ele passou por mudanças profundas de tom, técnica e estrutura antes de chegar à versão que conhecemos. A ideia foi apresentada à Fox por Lori Forte em 1997. Naquele começo, o projeto era pensado como uma animação tradicional e tinha uma inclinação mais dramática, com aventura e ação ocupando um espaço maior do que a comédia. A própria Forte descreveu a base da história como uma espécie de três padrinhos numa geleira, referência ao enredo em que personagens improváveis precisam proteger uma criança durante uma jornada. A comparação ajuda a entender por que o bebê não funciona apenas como um objeto que movimenta a trama. Ele é o teste moral dos protagonistas. Cuidar daquela vida exige que cada um abandone, pelo menos por algum tempo, o comportamento que usava para sobreviver sozinho. Na época, a Fox mantinha um estúdio de animação tradicional ligado a Don Bluth e Gary Goldman, nomes associados a filmes desenhados à mão. A proposta de A Era do Gelo chegou a ser considerada dentro desse ambiente. Ao mesmo tempo, a companhia havia adquirido a Blue Sky, uma empresa menor localizada no estado de Nova York e especializada em efeitos visuais e imagens computadorizadas. Chris Meledandri, então à frente da área de animação da Fox, e o executivo Steve Bannerman levaram a Lori Forte a possibilidade de transformar a história num longa totalmente feito em computação gráfica. Ela percebeu que a mudança fazia sentido. Não era apenas seguir uma tendência. O cenário de gelo, a textura dos animais e a escala da migração ofereciam desafios visuais, que poderiam servir como uma demonstração da identidade técnica da Blue Sky. Esse detalhe muda a maneira de olhar para o filme. A Era do Gelo não foi concebido desde o primeiro minuto como uma vitrine digital. A tecnologia entrou depois, quando a base dramática já existia. Talvez por isso a narrativa não pareça montada ao redor de um único truque visual. O computador precisava servir à viagem, à neve, aos pelos e às expressões, não o contrário. A Blue Sky vinha desenvolvendo ferramentas próprias desde sua fundação, em 1987, mas produzir alguns minutos de animação ou criar efeitos para publicidade era muito diferente de sustentar um longa inteiro. Era necessário montar uma equipe, organizar dezenas de sequências e fazer personagens complexos permanecerem reconhecíveis durante toda a projeção. Michael J. Wilson trabalhou nos primeiros tratamentos da história com Lori Forte e escreveu uma versão inicial do roteiro em 1998. Ele encontrou um núcleo emocional especialmente forte na relação entre humanos e mamutes. Dentro da lógica do filme, os caçadores enxergam aqueles animais como fonte de alimento e sobrevivência. Quando um mamute decide proteger e devolver o filho do chefe da tribo, a situação vira esse raciocínio pelo avesso.
o ser que os humanos poderiam considerar presa demonstra mais compaixão do que a violência anterior permitiria esperar. É por isso que o reencontro no final possui um peso que vai além da simples devolução do bebê. Ele rompe, ainda que por um instante, um ciclo de medo entre espécies. Chris Wedge entrou no projeto como diretor no fim de 1998. Cofundador da Blue Sky, ele já havia dirigido o curta Bunny, trabalho que venceu o Oscar de melhor curta-metragem de animação. Sua experiência misturava sensibilidade artística e conhecimento das ferramentas desenvolvidas dentro do estúdio. Só que o desafio de A Era do Gelo era completamente diferente. Um curta pode se apoiar numa ideia concentrada. Um longa precisa estabelecer ritmo, sustentar relações e fazer o público atravessar mudanças de humor sem sentir que está vendo filmes diferentes costurados um ao outro. A Fox queria mais comédia e uma linguagem contemporânea. Michael Berg foi chamado para ajudar nessa transformação. Ao conversar com o estúdio, disse que não sabia escrever especificamente para crianças. A resposta foi direta. Bastava escrever uma boa história. Essa orientação parece simples, mas revela uma decisão acertada. O humor do filme não trata o público infantil como se ele precisasse receber tudo mastigado. Existem piadas físicas, claro, e Sid frequentemente funciona como fonte de confusão. Só que a personalidade de cada protagonista também produz humor. Manny é engraçado porque reage ao caos com uma secura quase adulta. Diego usa ironia para esconder o desconforto. Sid tenta transformar qualquer rejeição em conversa. As piadas nascem do atrito entre temperamentos, e por isso ainda funcionam quando o espectador cresce. O processo de escrita foi longo e profundamente colaborativo. Berg trabalhou no projeto durante boa parte de 3 anos. Peter Ackerman entrou mais tarde e, durante um período, os dois funcionaram quase como uma dupla. Na animação, uma cena escrita passa para desenhos de storyboard, recebe vozes temporárias, vira um rolo de história e volta a ser avaliada. A equipe pode testar uma ação, mudar o tempo de uma piada, reorganizar uma reação e descobrir que uma sequência aparentemente resolvida ainda não comunica o necessário. Berg contou que algumas cenas chegaram a ter dezenas de alternativas. Ackerman descreveu a experiência como entrar num trem em movimento. O filme avançava enquanto a escrita continuava mudando. Isso poderia produzir uma obra sem personalidade, esmagada por opiniões demais. O interessante é que aconteceu o contrário. As muitas revisões ajudaram a encontrar um equilíbrio específico entre humor físico e melancolia. Jon Vitti e Mike Rice, que tinham experiência em Os Simpsons, foram chamados mais tarde para dar mais força a determinadas falas. O grupo de história, liderado por Yvette Kaplan, continuou trabalhando até a fase final da animação. Wedge afirmou que a história ainda recebia ajustes na última semana de produção. Em vez de tratar o roteiro como uma peça intocável, a equipe o encarou como um mapa que precisava responder ao que os personagens revelavam quando começavam a se mover e ganhar voz. Esse método explica por que o filme consegue trocar de tom com tanta naturalidade. A abertura com Scrat é quase uma declaração de princípios. Não há explicação, diálogo ou apresentação formal. Vemos uma criatura minúscula tentando enterrar sua noz numa paisagem congelada. Cada esforço cria um problema maior e a tentativa de garantir o futuro provoca um desastre imediato. É comédia visual pura, construída por ação e consequência. Ao mesmo tempo, o mundo ao redor é enorme, indiferente e perigoso.
O pequeno desejo de Scrat entra em choque com forças geológicas absurdamente maiores. Em poucos minutos, o filme mostra que sua pré-história será uma fantasia cartunesca, não uma aula de paleontologia, e que a sobrevivência poderá ser engraçada sem deixar de parecer difícil. Scrat também ajudou a dar uma assinatura a Blue Sky. O personagem não participa diretamente da missão de devolver o bebê, mas atravessa a narrativa como uma história paralela. Ele funciona como pausa depois de momentos tensos e como versão exagerada de uma obsessão que aparece em outros personagens. Manny se agarra à solidão porque teme perder novamente. Diego se agarra à lealdade ao bando porque acredita que isso define sua sobrevivência. Sid se agarra a qualquer companhia porque não suporta ser abandonado. Scrat se agarra literalmente a nós. Todos estão tentando proteger alguma coisa, mesmo quando essa proteção os coloca em perigo. O desenvolvimento visual começou na primavera de 1999 e a produção oficial avançou em 2000. Cerca de 150 profissionais foram contratados para trabalhar no longa. Reportagens da época situaram o investimento na casa de 58 a 59 milhões de dólares, enquanto outras fontes publicaram uma faixa um pouco mais ampla. Para manter a precisão, o valor de 59 milhões registrado pelo Box Office Mojo oferece uma referência consistente. Não era um projeto barato, mas custava menos do que algumas grandes produções de animação tradicional daquele período. A Blue Sky precisava provar que conseguia transformar sua experiência tecnológica numa linha de produção confiável. O momento era delicado para a Fox. Seu estúdio tradicional em Phoenix encerrou as atividades em 2000, apenas uma semana antes do início oficial da produção de A Era do Gelo. Titan AE, lançado naquele ano, não havia alcançado o resultado comercial esperado. De repente, aquele longa feito em Nova York carregava uma responsabilidade maior. Não era somente a estreia da Blue Skies em filmes. Era também a oportunidade de a Fox permanecer competitiva num mercado em que Pixar e DreamWorks já tinham estabelecido identidades muito fortes. Chris Wedge e Carlos Saldanha não tentaram copiar exatamente nenhuma delas. A equipe reconhecia a influência da tradição da Disney, algo praticamente inevitável para artistas de animação, mas queria acrescentar um humor mais torto e uma aparência menos polida. Os cenários foram mantidos relativamente simples, enquanto os personagens receberam formas estranhas e silhuetas imediatamente reconhecíveis. Sid é o exemplo mais evidente. Ele não procura reproduzir uma preguiça gigante de maneira científica. Tem olhos afastados, dentes marcantes, pescoço fino e movimentos elásticos. Pode parecer esquisito num quadro parado, porém se torna encantador quando fala, tropeça e invade o espaço dos outros. A decisão de estilizar a realidade não significou ignorar pesquisa. A equipe visitou o Museu Americano de História Natural para observar referências da era glacial. 32 animadores estudaram como diferentes animais se movimentavam. Para Scrat, foram a parques observar esquilos, prestando atenção à velocidade dos gestos, às mudanças bruscas de direção e ao comportamento da cauda. Depois, tudo isso foi exagerado. A pesquisa fornecia uma base. A história decidia o que deveria ser alterado. Sid precisava se mover rápido, embora as preguiças reais inspirassem lentidão. Manny precisava transmitir peso sem deixar que a tromba e o pelo escondessem suas emoções. Diego precisava ser ágil durante a ação e contido nas cenas em que seu rosto carrega o conflito interno. Manny foi um dos maiores desafios de animação.
Um mamute não é apenas um elefante coberto por pelos. O corpo, a silhueta, a maneira de distribuir o peso e a presença das presas criam uma leitura diferente. Além disso, a longa tromba atravessa a região do rosto em que o público normalmente procura sinais emocionais. A equipe precisou fazer os olhos, a postura, as sobrancelhas e o ritmo dos movimentos trabalharem juntos. Manny raramente desperdiça energia. Quando para, parece uma montanha. Quando demonstra cuidado, o gesto ganha importância justamente porque o personagem passou tanto tempo economizando reação. Diego exigia outro tipo de controle. Carlos Saldanha explicou que o tigre precisava alternar velocidade predatória com momentos de atuação facial mais delicada. No início, o corpo está sempre pronto para atacar, mesmo quando a voz parece calma. Conforme a convivência com Manny e Sid muda sua lealdade, a postura perde um pouco dessa rigidez. O filme não precisa anunciar a transformação em cada cena. Ela aparece no tempo que Diego leva para responder, na forma como observa o bebê e no crescente desconforto diante do plano do próprio bando. Sid, por sua vez, depende tanto da animação quanto da voz. John Leguizamo testou mais de 40 possibilidades antes de chegar ao som característico do personagem. Ele observou informações sobre preguiças e criou a fala lateralizada que se tornaria uma marca instantânea. O resultado combina bem com o desenho. A voz parece sair do mesmo lugar torto de onde vêm os passos e as ideias de Sid. Não é apenas um efeito cômico colocado por cima da imagem. Voz e corpo parecem ter sido inventados juntos. Para Manny, o estúdio procurava alguém com uma voz grande. Nomes como James Earl Jones e Ving Rhames foram considerados, mas Chris Wedge queria que o peso também tivesse humor. Ray Romano oferecia justamente essa combinação. Sua fala grave e lenta carregava uma ironia natural, como se Manny estivesse sempre alguns segundos à frente da confusão e cansado demais para explicar. Albert Brooks também recebeu uma oferta para o papel, mas foi Romano quem acabou definindo o personagem. É difícil separar os dois depois de ouvir a forma como ele estica uma resposta, ou deixa uma pausa transformar impaciência em afeto escondido. Denis Leary deu a Diego uma energia diferente. Sua voz tem rapidez, desconfiança e uma ponta de ameaça, mas também sabe deixar escapar vulnerabilidade. O personagem precisa enganar os companheiros sem parecer um vilão simples. Se Diego fosse frio demais, sua mudança pareceria artificial. Se demonstrasse bondade cedo demais, o suspense desapareceria. Leary sustenta esse espaço intermediário, especialmente quando Diego começa a respeitar Manny contra a própria vontade. O elenco principal ainda inclui Goran Vidic como Soto, líder do bando de tigres, e Jack Black como Zeke, um dos membros mais inquietos do grupo. Cedric the Entertainer e Stephen Root dão voz aos rinocerontes Carl e Frank. Jane Krakowski e Laurie Bagley aparecem entre as preguiças, enquanto Alan Tudyk participa de vozes adicionais. Chris Wedge interpreta o próprio Scrat, usando sons e grunhidos em vez de diálogo. O fato de o diretor dar voz ao personagem mais puramente visual do filme parece apropriado. Scrat funciona quase como a concentração da sensibilidade cartunesca que Wedge queria preservar. Os atores eram estimulados a improvisar durante as gravações e várias contribuições chegaram à versão final. Essa abertura ajuda a explicar a sensação de conversa espontânea entre Manny, Sid e Diego. Em animação, a imagem costuma ser construída depois que a voz já foi gravada. Uma hesitação, uma respiração ou uma mudança inesperada de entonação pode orientar o gesto que o animador criará meses mais tarde.
O ator não está apenas preenchendo um desenho pronto. Ele oferece matéria-prima para o personagem existir. A química do trio depende de uma distribuição muito precisa. Manny é o centro emocional, Sid é o motor social e Diego é o conflito. Manny tenta impedir que o grupo se forme. Sid forma o grupo sem pedir permissão. Diego entra para destruí-lo e termina disposto a protegê-lo. O bebê, chamado Roshan, nos créditos e materiais do filme, não fala, mas reorganiza todos ao redor. Ele desperta em Sid um sentimento de responsabilidade. Em Diego, uma dúvida moral, e em Manny, uma dor que o personagem havia enterrado. Cada relação revela um lado diferente dos adultos improvisados que o carregam. Manny aparece caminhando na direção contrária à migração. Essa imagem conta sua história antes de qualquer flashback. Enquanto todos buscam segurança juntos, ele escolhe o isolamento e o risco. À primeira vista, parece apenas teimosia. Depois entendemos que é luto. A solidão oferece a ilusão de controle. Se ninguém se aproxima, ninguém pode ser perdido. O problema é que se proteger de toda perda significa também impedir qualquer novo afeto. Sid, justamente o personagem menos capaz de respeitar fronteiras, rompe essa defesa. Sid foi abandonado pela própria família durante a migração. A cena é tratada com humor, mas existe algo doloroso por baixo. Ele fala demais porque o silêncio confirmaria que está sozinho. Quando encontra Manny, decide que os dois serão companheiros antes que o mamute possa discordar. Essa insistência poderia torná-lo insuportável, e o filme brinca constantemente com esse risco. O que salva Sid é sua disposição genuína para cuidar. Ele pode ser desastrado, vaidoso e imprudente, porém não é indiferente. Ao encontrar o bebê, vê uma missão onde Manny enxerga um problema. Diego começa do outro lado dessa equação. Seu bando foi atacado por humanos, e Soto quer vingança. A ordem é capturar o filho do chefe da tribo e levá-lo vivo. Quando a mãe foge e se joga numa queda d'água para salvar a criança, a missão passa para Diego. Ele encontra Manny e Sid com o bebê e se apresenta como guia. Sua oferta parece útil, mas esconde uma emboscada. Há uma inteligência importante nessa construção. Diego não é mau porque nasceu predador. Ele responde a uma comunidade. Há uma dívida e há uma lógica de retaliação. O filme coloca dois conceitos de bando em conflito. Um é definido pelo sangue e pela vingança. O outro será criado pela escolha e pelo cuidado. Essa oposição dá profundidade a uma aventura que poderia se limitar a uma sequência de obstáculos. O caminho até os humanos não é apenas geográfico. Manny precisa voltar a confiar. Diego precisa questionar a obediência e Sid precisa provar que sua necessidade de companhia pode se transformar em compromisso. A paisagem congelada amplia o sentimento de exposição. Quase não existem casas, cidades ou lugares estáveis, tudo está migrando. Em um mundo onde o chão pode rachar e o clima muda a rota de todas as espécies, a única segurança possível é a que um personagem oferece ao outro. Para transformar essa ideia em imagens, a Blue Sky precisou resolver problemas que hoje podem parecer comuns, mas eram enormes no início dos anos 2000. Os personagens e cenários foram modelados e animados principalmente no Maya, programa que já se consolidava como uma ferramenta central da animação tridimensional. A renderização, porém, usou o CGI Studio, sistema proprietário que a Blue Sky desenvolvia desde 1987. Renderizar é o processo de calcular a imagem final, a luz, as sombras, os reflexos, as texturas e todos os elementos que transformam modelos digitais em um quadro pronto para ser exibido. Em A Era do Gelo, cada pelo, pegada e partícula de neve aumentava o trabalho dessas máquinas.
O CGI Studio usava Ray Tracing, técnica que simula o caminho da luz para calcular como ela se comporta ao encontrar objetos. Hoje esse termo aparece até na publicidade de videogames. Mas, naquela época, aplicar a técnica a um longa inteiro era uma conquista. Quando a Blue Sky iniciou o projeto, A Era do Gelo poderia ter sido o primeiro filme de animação totalmente renderizado dessa forma. Jimmy Neutron. O menino gênio chegou ao cinema cerca de 3 meses antes e ficou com esse marco. Isso não diminui o avanço da Blue Sky. O estúdio precisava fazer seu sistema lidar com cenas contendo centenas de milhares de objetos. E, ao mesmo tempo, entregar centenas de milhares de quadros dentro do cronograma. Os ambientes foram planejados com economia inteligente. Como a história funciona como um filme de estrada, os protagonistas atravessam floresta, tundra, geleira, cavernas e regiões vulcânicas. Cada sequência pede um espaço diferente. A produção dividiu o longa em 32 sequências e construiu apenas a geometria que realmente apareceria diante da câmera. Em vez de modelar manualmente cada rachadura de uma parede de pedra, os artistas deixavam que texturas e ferramentas de renderização criassem boa parte do detalhe. Essa escolha não era preguiça. Era uma forma de concentrar recursos naquilo que o público perceberia. O pelo trazia uma dificuldade especial. Manny, Sid e Diego precisavam parecer macios ou ásperos de maneiras diferentes. E milhões de fios não poderiam ser tratados como objetos independentes sem transformar o processo num pesadelo. A equipe desenvolveu métodos para acelerar o cálculo desses fios. Também trabalhou com sistemas capazes de criar superfícies detalhadas sem ocupar a memória exigida por uma geometria tradicional. Pegadas na neve, por exemplo, podiam ser geradas a partir de mapas que indicavam onde os pés afundavam e qual deveria ser a profundidade. Os animadores colocavam os pés dos personagens alguns centímetros abaixo da superfície. Um programa analisava o movimento e o renderizador calculava a deformação. Partículas acrescentavam a neve lançada para o alto a cada passo. É um detalhe técnico que serve diretamente à narrativa. Quando Manny caminha, o chão deve responder ao seu peso. Se ele deslizasse sobre a neve sem deixar marcas convincentes, perderia presença. Quando os tigres lutam, as marcas precisam registrar a violência do movimento. A tecnologia não está ali apenas para decorar a tela. Ela convence o espectador de que aqueles corpos realmente ocupam o mesmo mundo. Para a neve caindo, a equipe pintou mapas de flocos e os aplicou a partículas controladas dentro de uma espécie de caixa tridimensional. Essa caixa podia ser posicionada, girada e redimensionada conforme a necessidade de cada cena. Outros efeitos incluíram avalanches, rios, cachoeiras, lama, geysers, poeira e fluxos de lava. Em determinado plano de montanha, chegaram a distribuir até 50.000 árvores animadas. O contraste é curioso. O estilo visual geral parece simples, quase minimalista, enquanto os bastidores envolviam cálculos extremamente complexos. A sequência da ponte de gelo resume essa ambição. O terreno se rompe, geysers atravessam a superfície e a lava corre sob os personagens. Para construir o fluxo, a Blue Sky utilizou um programa próprio chamado Swirl 2D, que distorcia mapas seguindo cálculos de movimento de fluidos. Temperaturas atribuídas à superfície quente e às paredes geladas influenciavam a velocidade e a forma da lava. Partículas produziam vapor quando o gelo encontrava o calor.
O objetivo final não era exibir uma simulação cientificamente perfeita, mas criar um perigo que parecesse físico o bastante para sustentar a ação. No começo, a produção calculava cerca de 15 horas de renderização por quadro. Com melhorias de eficiência, esse tempo caiu pela metade durante o trabalho. A fazenda principal de renderização reunia 512 computadores Compaq Alpha, além de outras máquinas que podiam entrar no processo. Um sistema chamado Rush organizava as tarefas. Para ter uma noção do desafio, o cinema exibe 24 quadros por segundo. Mesmo que nem todos tenham a mesma complexidade, uma pequena economia em cada um representa semanas ou meses, quando aplicada ao filme completo. Também houve cuidado com a atuação facial. Os personagens usavam formas combinadas para construir expressões e, em alguns casos, estruturas especiais na mandíbula. A equipe estudou a relação entre canto da boca, altura dos lábios e olhos para que um sorriso não parecesse apenas uma boca esticada. Essa atenção é especialmente importante em Diego. Como seu focinho e seus dentes já sugerem ameaça, pequenas mudanças precisam revelar dúvidas sem apagar a natureza predatória. Em Money, o desafio é fazer uma expressão atravessar a massa de pelo. Em Sid, os extremos podem ser muito maiores, acompanhando a comédia. A música de David Newman completa o mundo sem tentar torná-lo grandioso o tempo inteiro. A trilha alterna aventura, tensão e afeto, usando temas capazes de acompanhar a mudança do grupo. Newman compôs e regeu a partitura, gravada pela Hollywood Studio Symphony. O filme também utiliza Send Me On My Way, da banda Rusted Root, durante uma montagem de viagem. A escolha é perfeita porque a canção traz movimento e leveza sem transformar o percurso num desfile heróico. Parece a música de pessoas que ainda não perceberam que estão se tornando uma família. Com todos esses elementos prontos, a história começa de verdade, no meio de uma migração colossal. Animais de todos os tipos seguem na mesma direção para escapar do frio. Há ordem no movimento coletivo, mas também pequenas piadas sobre sobrevivência, casais e confusões cotidianas. Sid acorda e descobre que foi deixado para trás. A família partiu sem avisá-lo, repetindo algo que aparentemente já havia feito antes. A situação é engraçada pela indignação do personagem, porém estabelece sua ferida central. Ele está acostumado a ser considerado um peso. Logo depois, sua tentativa de conseguir comida irrita os rinocerontes Carl e Frank. Sid não sabe reconhecer o momento de parar, e a perseguição que se segue apresenta sua combinação de azar e ousadia. Manny interfere, não porque queira companhia, mas porque a injustiça o incomoda. Ele salva Sid e imediatamente tenta seguir sozinho. Para a preguiça, porém, o resgate cria uma parceria. Sid decide acompanhar o mamute e se oferece como companhia, guia e conversador, funções que ninguém solicitou. Essa primeira aproximação revela como o roteiro usa repetição com progressão. Manny diz que quer ficar sozinho. Sid ignora. Mais tarde, Manny volta a rejeitar o grupo, mas cada rejeição já contém um pouco menos de certeza. O filme não muda o personagem por meio de um discurso repentino. Ele desgasta sua defesa através de convivência, responsabilidade e pequenos gestos. Enquanto isso, o conflito dos tigres estabelece uma ameaça mais séria. Os humanos caçaram membros do bando e usaram suas peles. Soto planeja uma vingança dirigida ao chefe da tribo. Quer que Diego capture o bebê vivo. O ataque ao acampamento ocorre com velocidade e pouca exposição. A mãe pega o filho e foge, perseguida por Diego. Encurralada diante da cachoeira, escolhe saltar com a criança.
Quando alcança a margem mais abaixo, já está ferida e sem forças. É nesse ponto que os caminhos se cruzam. Manny e Sid encontram a mulher no rio. Ela entrega o bebê ao mamute e desaparece na correnteza. O filme não insiste visualmente na morte, mas não suaviza o significado da cena. A confiança entre espécies acontece sem palavras. A mãe olha para Manny e toma uma decisão desesperada. Acredita que aquele estranho pode oferecer ao filho uma chance que ela já não possui. Sid reage como alguém que finalmente recebeu uma missão importante. Decide devolver a criança aos humanos. Manny tenta manter distância emocional e prática, porém não consegue abandonar os dois. Quando chegam ao acampamento, a tribo já partiu. Diego aparece oferecendo ajuda para rastrear os humanos. Manny desconfia, e com razão, mas aceita que o tigre mostre o caminho. Assim nasce o trio. Um deseja entregar o bebê, outro finge ajudar para levá-lo a uma armadilha, e o terceiro diz que não quer participar, enquanto participa de tudo. A primeira metade do filme encontra comédia nessa paternidade improvisada. Sid tenta alimentar o bebê, protegê-lo e provar competência, quase sempre produzindo o efeito oposto. Manny parece o mais responsável justamente porque não precisa anunciar isso. Diego observa e calcula. O bebê reage aos três sem conhecer as divisões morais que eles carregam. Para Roshan, o predador pode ser brinquedo, a preguiça pode ser cuidadora e o mamute pode ser abrigo. Essa inocência força os adultos a se enxergarem fora dos papéis habituais. A sequência dos dodôs é um exemplo famoso do humor do filme e também uma pequena sátira sobre controle. O grupo encontra aves organizadas como uma comunidade militar, obcecadas em proteger um estoque de melancias para sobreviver ao frio. Elas treinam, marcham e repetem discursos sobre o futuro da espécie. Só que a tentativa de defender cada recurso provoca uma sucessão de acidentes. A rigidez da estratégia não resiste ao acaso. Enquanto Scrat representa a obsessão individual, os dodôs transformam a mesma ansiedade numa instituição completa. É tentador enxergar a cena apenas como piada sobre a extinção dos dodôs. Mas ela também amplia o tema da sobrevivência. Todo mundo naquele mundo está com medo de desaparecer. Alguns migram, outros roubam, outros atacam e outros acumulam. Manny responde isolando-se. Soto responde buscando vingança. Os dodôs respondem com disciplina absurda. O filme sugere que sobreviver não significa apenas manter o corpo vivo. Sem flexibilidade e cooperação, a preparação pode se tornar outra forma de desastre. Durante a jornada, Diego envia informações ao bando e confirma que está conduzindo o bebê até a emboscada. A ameaça cresce porque o público sabe mais do que Manny e Sid. Só que Diego começa a viver uma contradição. Ele precisa se aproximar para enganar, e essa proximidade o transforma. A mudança não acontece porque alguém lhe oferece uma lição moral. Acontece porque Manny demonstra confiança prática. Sid oferece lealdade sem cálculo e o bebê o trata sem medo. Em uma das cenas mais delicadas, o trio encontra pinturas humanas numa caverna de gelo. As figuras mostram caçadores perseguindo mamutes. Manny observa e se lembra da própria companheira e do filhote, mortos por humanos. Até esse momento, sua aversão ao contato poderia parecer simples mau humor. O passado revela que ele estava caminhando contra a migração porque não via motivo para continuar junto de ninguém. A imagem de sua família perdida explica a secura, mas não a transforma em desculpa permanente. Roshan se aproxima de Manny depois da lembrança. Esse gesto é essencial. O bebê pertence à mesma espécie que destruiu sua família, mas não carrega culpa individual.
Manny pode repetir a lógica de vingança de Soto ou reconhecer uma vida inocente. Ele escolhe cuidar. O filme coloca os dois personagens diante de dores semelhantes e mostra respostas opostas. Soto usa a perda para justificar a morte de outra criança. Manny usa a própria perda para impedir que outra família seja destruída. Aqui aparece o coração moral de A Era do Gelo. A dor explica muita coisa, mas não decide tudo. Um personagem continua responsável pelo que faz com ela. Manny não deixa de sofrer quando protege Roshan. Diego não apaga sua participação no plano quando começa a gostar do grupo. O crescimento exige ação, não apenas sentimento. Cada um terá de correr um risco concreto para provar a mudança. A caverna também permite que o filme use o gelo como memória. As paredes preservam imagens e reflexos. O passado parece preso naquele espaço, visível e inalcançável. Manny é forçado a olhar para aquilo que tentava evitar. Quando sai, não está curado, porque histórias honestas raramente tratam o luto como um problema resolvido por uma única revelação. Ele está, porém, menos fechado. Já consegue permitir que a lembrança influencie uma escolha generosa, em vez de apenas determinar sua fuga. A relação entre Manny e Diego muda de forma decisiva na travessia da região vulcânica. O terreno de gelo sobre a lava cria um absurdo visual, mas funciona porque combina extremo, frio e calor, superfície firme e vazia. Diego corre perigo, e Manny arrisca a própria vida para salvá-lo. Para o tigre, essa atitude não faz sentido dentro da lógica de Soto. Ele deveria ser apenas um instrumento útil ou uma futura presa. Manny age como se Diego já pertencesse ao grupo. Depois do resgate, Diego pergunta por que o mamute fez aquilo. A resposta é simples. É isso que uma manada faz. A palavra muda de significado. No começo, manada era o coletivo biológico do qual Manny se afastava. Agora passa a representar uma ligação escolhida. Não importa que um mamute, uma preguiça e um tigre não formem uma manada segundo qualquer classificação. Eles decidiram se proteger. O vínculo nasce do comportamento, não da semelhança. Essa ideia é especialmente poderosa porque o filme foi lançado para famílias, mas não limita a família a uma estrutura única. A nova unidade surge entre pessoas que perderam ou foram rejeitadas por seus grupos originais. Manny ficou sozinho por uma tragédia. Sid foi deixado para trás. Diego começa preso a um bando que exige violência como prova de pertencimento. Roshan está temporariamente separado dos pais. Ao cuidar uns dos outros, eles não fingem que essas perdas nunca existiram. Constroem algo capaz de continuar apesar delas. Diego finalmente revela a emboscada. Confessa que conduzia todos até Soto e que o bando pretende atacar. A admissão não apaga a traição. Manny e Sid têm motivo para desconfiar, e o roteiro permite que essa tensão exista. Diego precisa oferecer mais do que arrependimento verbal. Ele propõe um plano para enganar os tigres e aceita colocar o próprio corpo entre Soto e os novos companheiros. O confronto final é enxuto e claro. O trio usa o conhecimento de Diego sobre o bando para criar uma armadilha. Sid participa apesar de não possuir força ou velocidade comparável à dos outros. Manny protege o bebê. Quando o plano começa a falhar, Diego enfrenta Soto diretamente e sofre um golpe grave ao defender o mamute. É a inversão completa de sua missão inicial. Ele havia se aproximado para entregar uma criança e um mamute. Agora arrisca a vida para impedir que sejam mortos. Soto acaba atingido por gelo que despenca, e o restante do bando foge. O filme evita prolongar a vitória. Diego está caído, aparentemente sem condições de seguir.
Manny e Sid precisam continuar porque uma tempestade ameaça fechar a passagem até os humanos. A separação dói porque a manada acabou de se tornar real. Pela primeira vez, a perda de um companheiro não empurra Manny para a indiferença. Ele sofre abertamente. O reencontro entre Roshan e o pai conclui a missão, mas a cena é construída sobre hesitação. Os humanos veem um mamute e uma preguiça se aproximando com o bebê. Manny vê integrantes da espécie que matou sua família. Nenhum lado possui garantia de segurança. Quando a criança é devolvida, o chefe entrega ao mamute um pequeno adorno como gesto de gratidão. É uma troca silenciosa que não resolve toda a hostilidade entre humanos e animais, mas prova que a violência não é a única linguagem possível. Então Diego reaparece, ferido, mas vivo. Sua chegada evita que o final termine em luto e confirma a nova formação. Roshan se despede dos três e eles seguem juntos para o sul. Sid imediatamente começa a falar sobre o futuro. Manny reclama, Diego acompanha, e a dinâmica que antes parecia impossível agora soa natural. O filme não precisa mostrar um juramento de amizade. A simples decisão de continuar na mesma direção basta. Scrat reaparece num salto temporal, ainda perseguindo o mesmo objetivo. Agag fecha a aventura lembrando que algumas criaturas aprendem, enquanto outras permanecem gloriosamente presas à própria obsessão. É também uma forma de devolver leveza depois de um final emocional. O público sai com a sensação de ter atravessado algo significativo, mas a última memória é uma explosão cômica. O roteiro é eficiente porque cada obstáculo externo reflete uma mudança interna. A migração pergunta quem segue o grupo e quem caminha contra ele. O bebê pergunta quem merece cuidado. Na caverna, pergunta-se se o passado será encarado. A ponte pergunta quem arrisca a própria segurança por outro. A emboscada pergunta se a confiança pode ser reconstruída depois da mentira. Nada disso é apresentado como teoria. As ideias estão incorporadas em ações simples, compreensíveis até para uma criança. Também existe uma qualidade de faroeste nessa construção. Os personagens atravessam uma paisagem vasta, carregam segredos e precisam levar alguém vulnerável até um destino distante. O grupo se forma na estrada, não numa casa. A referência de Lore Forte a Três Padrinhos ajuda a localizar essa tradição. Só que a Era do Gelo troca cavalos e desertos por mamutes e geleiras, e substitui a masculinidade rígida típica de muitos faroestes por uma comédia sobre homens improvisando cuidado. Manny, Sid e Diego tornam-se figuras paternas sem qualquer preparo. O filme encontra ternura justamente no desconforto deles. Sid desafia uma ideia comum de utilidade. Ele não é forte como Manny, veloz como Diego, nem capaz de rastrear como os tigres. Mesmo assim, é indispensável porque insiste na conexão. Sem Sid, Manny teria seguido sozinho, o bebê poderia não ter sido devolvido e Diego talvez nunca questionasse o bando. A habilidade de Sid é social. Ele incomoda, fala demais e cria problemas. Mas também impede que os outros se escondam dentro do silêncio. Manny representa o cuidado sem discurso. Ele passa boa parte do filme negando que se importa, enquanto toma todas as decisões de alguém que se importa. Esse contraste produz humor e emoção. Quando sua história é revelada, percebemos que a proteção do bebê não é um instinto automático. É uma coragem. Amar novamente significa aceitar a possibilidade de outra perda. O filme respeita essa dificuldade e não transforma Manny num personagem repentinamente expansivo. No final, ele ainda é seco, apenas não está sozinho. Diego encarna a possibilidade de romper com uma comunidade destrutiva.
Soto oferece pertencimento condicionado à obediência. A nova manada oferece pertencimento construído por reciprocidade. A escolha de Diego não é fácil, porque abandonar o bando também significa abandonar uma identidade. Sua redenção funciona por ser gradual e custosa. Ele mente, hesita, confessa e age. O sacrifício no confronto não compra magicamente o perdão. Demonstra que a mudança chegou ao ponto em que ele coloca os outros acima da própria sobrevivência. Roshan funciona como catalisador, mas não é vazio. Suas reações criam pequenos momentos de humanidade, especialmente quando imita expressões ou se diverte com aquilo que assusta os adultos. Como não fala, ele não escolhe lados por meio de argumentos. Responde ao cuidado. A confiança do bebê desmonta preconceitos de maneira direta. Para ele, espécie, aparência e reputação não importam tanto quanto o braço que o segura quando existe perigo. Até Soto possui uma motivação compreensível, embora suas escolhas sejam condenáveis. Seu bando sofreu nas mãos dos humanos. O desejo de proteger os seus poderia aproximá-lo de Manny. A diferença está no alvo. Soto quer ferir uma criança para punir o pai e provar poder. Manny se recusa a transferir para Roshan a culpa de outros humanos. Essa comparação dá ao filme uma maturidade discreta. Não pede que o público ignore a origem da raiva, mas mostra como a vingança reproduz exatamente a perda que afirma responder. O humor impede que toda essa carga torne a experiência pesada. Carl e Frank, os dodôs, a falta de coordenação de Sid e as interrupções de Scrat criam variedade. Contudo, as melhores piadas não cancelam a emoção. Elas preparam o público para recebê-la. Depois de rir dos personagens, ficamos mais abertos quando eles revelam medo. A comédia cria intimidade, e a intimidade faz o drama funcionar. Outro acerto é a duração. Com pouco mais de 1h20, a Era do Gelo não permanece num cenário apenas para provar que ele custou caro. As sequências entram, cumprem uma função e dão lugar à próxima etapa da viagem. O ritmo também deixa espaço para pausas. A caverna de pinturas não é atropelada por uma piada imediata. O olhar de Manny pode durar o suficiente para que o público entenda o que foi perdido. Essa confiança no silêncio é valiosa num filme cheio de personagens falantes. As paisagens reforçam o arco emocional por meio da cor e da escala. No começo, os protagonistas parecem minúsculos no meio da migração. Mais tarde, os espaços vazios isolam o grupo do restante do mundo. A caverna fecha as paredes ao redor de Manny quando ele confronta o passado. A região da lava mistura tons quentes e frios justamente no momento em que Diego deixa de ser apenas uma presença gelada e revela lealdade. Não é preciso imaginar um código secreto em cada cor. Basta perceber que o ambiente acompanha a sensação da cena. O gelo, aliás, possui dois sentidos opostos. Pode conservar e pode destruir. Preserva as pinturas e a memória, mas também fecha caminhos, provoca quedas e ameaça aprisionar os viajantes. Manny se comporta da mesma forma no início. Ele conserva a lembrança da família, porém congela a própria capacidade de viver. A nova manada não exige que ele esqueça. Ela permite que a memória deixe de ser uma prisão. A Noz de Scrat participa desse jogo simbólico de maneira cômica. Ela representa futuro, alimento e segurança, mas a obsessão faz o personagem perder tudo ao redor. Scrat nunca consegue desfrutar do que protege porque está sempre tentando enterrá-lo melhor, recuperá-lo mais rápido ou defendê-lo de uma ameaça nova. Sua luta exagera o impulso de controlar um mundo impossível de controlar. A graça vem da persistência. A ironia vem do fato de que ele próprio frequentemente provoca a catástrofe que queria evitar.
Existe ainda uma escolha narrativa interessante na quase ausência de fala humana. A tribo não recebe diálogos traduzidos para o público. Observamos gestos, pinturas, expressões e ações. Isso mantém a perspectiva próxima dos animais e impede que os humanos dominem a aventura. Também evita transformar o conflito numa discussão verbal sobre quem está certo. O pai reconhece o cuidado de Manny pelo que vê. A gratidão não depende de um idioma compartilhado. Quando o filme apresenta animais de épocas e lugares diferentes convivendo na mesma paisagem, deixa claro que sua pré-história é imaginária. A equipe pesquisou movimentos e aparência para dar credibilidade aos corpos, mas estilizou o resultado de acordo com a história. Essa diferença entre autenticidade visual e precisão científica é importante. A Era do Gelo usa o passado remoto como um palco de fábula. Sua pergunta não é como cada espécie realmente migrou. É o que criaturas separadas por instinto e experiência fariam se precisassem confiar umas nas outras. O longa também chegou no momento cultural em que a ideia de família escolhida aparecia com força em grandes animações. Lilo and Stitch, lançado alguns meses depois em 2002, trataria de pertencimento por outro caminho. Shrek já havia usado um grupo de excluídos e o humor contemporâneo para desafiar modelos de conto de fadas. Monstros S.A. colocaram uma criança no centro da transformação de criaturas que deveriam assustá-la. A Era do Gelo compartilha elementos com esses filmes, mas encontra uma identidade própria no luto de Manny, na traição de Diego e na paisagem de migração. Essa comparação com produções da Pixar é inevitável porque o público de 2002 já associava a animação digital a Toy Story e Monstros S.A. A Blue Sky não possuía a mesma experiência em longas, e isso aparece em alguns movimentos mais rígidos ou superfícies menos refinadas. Ao mesmo tempo, a limitação ajudou a formar um estilo. Os rostos assimétricos, os corpos exagerados e o cenário quase vazio não tentam fingir realismo fotográfico. O filme assume a caricatura. Essa escolha faz com que a idade técnica seja menos prejudicial do que seria num projeto obcecado em copiar a realidade. Em relação a DreamWorks, o humor de A Era do Gelo é menos dependente de referências diretas à cultura de celebridades e à mídia do momento. Há uma linguagem moderna nas falas, mas poucas piadas exigem que o público reconheça uma propaganda ou personalidade específica. Isso protegeu o filme do envelhecimento. Sid continua engraçado porque sua insegurança e sua falta de filtro são reconhecíveis. Manny continua engraçado porque todo o grupo conhece alguém que demonstra afeto reclamando. Diego continua interessante porque a lealdade dividida é um conflito universal. O equilíbrio não é perfeito. Alguns personagens secundários existem quase exclusivamente para uma piada, e certas passagens seguem caminhos familiares de filmes de estrada. O bebê alterna entre vulnerabilidade real e comportamento conveniente para a comédia. A ameaça de Soto poderia receber mais espaço. E o bando de tigres tem menos personalidade do que o trio principal. Só que o longa entende suas prioridades. Em vez de abrir várias histórias que não conseguiria concluir, concentra energia na formação da manada. Essa concentração faz a emoção final parecer merecida. O espectador viu Manny negar ajuda, salvar Sid, carregar o bebê, resgatar Diego e enfrentar os humanos que teme. Viu Diego aceitar a missão, manipular o grupo, hesitar, confessar e se sacrificar. Viu Sid transformar carência em cuidado. Cada mudança possui etapas. Mesmo que a narrativa seja curta, não depende de uma virada sem preparação.
Quando a Era do Gelo chegou aos cinemas, o resultado comercial superou com folga as expectativas mais otimistas da Fox. No primeiro fim de semana, nos Estados Unidos e no Canadá, o filme arrecadou $46.312.454. O estúdio trabalhava com uma projeção próxima de 30 milhões. Em vez de apenas atingir o objetivo, o longa estreou em primeiro lugar e estabeleceu naquele momento um novo recorde para uma abertura no mês de março, superando a marca que pertencia ao Mentiroso. Entre animações, era então a terceira maior estreia, atrás somente de Monstros S.A. e Toy Story 2. Esses números contam uma história importante. Março ainda não era tratado como uma temporada óbvia para grandes lançamentos familiares. A Era do Gelo demonstrou que o público não precisava esperar as férias do meio do ano para comparecer em massa. O sucesso também mostrou que a animação digital não era um território exclusivo de 2 ou 3 empresas já consagradas. A Blue Sky podia entrar na disputa com personagens próprios e uma aparência reconhecível. Na exibição original, o filme acumulou $176.387.405 no mercado doméstico e $206.869.731 nos mercados internacionais, chegando a $383.257.136 no mundo. O Box Office Mojo registra um total ligeiramente maior ao juntar um pequeno relançamento posterior, mas o valor da corrida original é a medida mais limpa para compreender o desempenho de 2002. Comparado ao orçamento reportado de 59 milhões, o resultado foi extraordinário. A bilheteria mundial ficou mais de 6 vezes acima do custo de produção, embora faturamento bruto e lucro sejam coisas diferentes, porque cinemas, distribuição e marketing também entram nessa conta. No ranking daquele ano, A Era do Gelo terminou entre os 10 filmes de maior bilheteria mundial e foi a animação de maior bilheteria de 2002. Nos Estados Unidos, foi uma das 2 animações daquele ano a ultrapassar $100 milhões, ao lado de Lilo and Stitch. Isso significa que o triunfo não veio apenas de uma estreia forte. O filme manteve interesse suficiente para construir uma longa carreira nos cinemas e depois encontrou nova vida em DVD, televisão e produtos licenciados. A recepção crítica foi positiva, ainda que não unânime. O Rotten Tomatoes registra 76% de aprovação entre 164 críticas. Seu consenso reconhece que o filme trabalha em terreno próximo ao de Shrek e Monstros S.A., mas considera que possui humor suficiente para se sustentar sozinho. O Metacritic apresenta 61 pontos em 100 com base em 34 análises, classificação descrita como geralmente favorável. Esses resultados combinam com a impressão da época. Os críticos enxergaram qualidades claras, mas muitos também compararam a estreia da Blue Sky com concorrentes que já haviam elevado muito a expectativa do público. Roger Ebert deu 3 estrelas de 4. Sua reação foi a de alguém que chegou desconfiado e acabou conquistado pelo charme do filme. Elvis Mitchell, no The New York Times, considerou a produção agradável, embora um pouco convencional, e relacionou a trama ao faroeste Três Padrinhos. Outros críticos elogiaram o trabalho de vozes, a comédia física e, principalmente, Scrat. As ressalvas costumavam atingir a familiaridade da estrutura ou a simplicidade visual quando comparada ao refinamento da Pixar. O público foi ainda mais caloroso. Pesquisas do CinemaScore realizadas no fim de semana de estreia deram ao filme a nota média A, numa escala que vai de A positivo a F no Rotten Tomatoes.
A aprovação do público aparece em 82%, com mais de 250 mil avaliações. No Metacritic, a nota dos usuários está em 7,7 de 10. As metodologias são diferentes e esses números podem mudar com novas avaliações. Mas todos apontam na mesma direção. A Era do Gelo criou uma ligação popular mais forte do que a recepção crítica moderadamente positiva poderia sugerir. Essa diferença faz sentido. Críticos profissionais assistiam ao filme num período saturado por debates sobre a nova animação digital. Era natural comparar tecnologia, roteiro e originalidade com lançamentos recentes. Para muitas famílias, porém, a questão principal era outra. Os personagens eram divertidos? A história emocionava? Havia vontade de revê-la? Manny, Sid, Diego e Scrat responderam sim. A capacidade de funcionar para crianças sem afastar adultos ajudou a transformar uma estreia promissora em hábito doméstico. Sua principal indicação da temporada de prêmios veio no Oscar de 2003. A Era do Gelo concorreu a melhor filme de animação ao lado de Lilo and Stitch, Spirit, O Corcel Indomável, Planeta do Tesouro e A Viagem de Chihiro. O vencedor foi A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Perder para um filme tão celebrado não apaga o significado da nomeação. A categoria tinha sido criada havia pouco tempo, e a primeira produção em longa-metragem da Blue Sky já aparecia entre as 5 reconhecidas pela Academia. Chris Wedge chegou à cerimônia como alguém que já conhecia o Oscar por Bunny. Carlos Saldanha também recebeu naquele mesmo ciclo uma indicação de melhor curta de animação pelo curta Gone Nutty. O curta, lançado em 2002, pega o personagem secundário que havia roubado muitas cenas e o coloca no centro de uma nova catástrofe. Isso mostra a rapidez com que a equipe percebeu o potencial de Scrat. Ele não precisava falar, explicar passado ou desenvolver relações complexas. Bastava uma noz, um objetivo e uma escalada de consequências. Scrat se tornou um caso raro de mascote que representa um filme sem carregar sua trama principal. Sua imagem aparecia em cartazes, trailers e campanhas porque a comédia visual atravessava barreiras de idioma. Um grito, uma queda e um olhar desesperado funcionam em qualquer mercado. Ao mesmo tempo, o personagem permitia criar curtas e materiais promocionais sem alterar a história emocional de Manny, Sid e Diego. Era uma ponte perfeita entre cinema e divulgação. O sucesso garantiu a continuação à Era do Gelo 2, lançada em 2006 e dirigida por Carlos Saldanha. Em 2009, ele voltou à direção de A Era do Gelo 3, que ampliou o universo com dinossauros. Depois vieram a Era do Gelo 4, em 2012, e a Era do Gelo, o Big Bang, em 2016. Os 5 longas principais desse período foram produzidos pela Blue Sky. A marca também gerou curtas, especiais de televisão, jogos e, muitos anos depois, novas produções para streaming. O crescimento da franquia mudou o tom. As continuações aumentaram a escala, acrescentaram muitos personagens e transformaram Scrat numa força capaz de interferir em eventos planetários. Para alguns espectadores, essa expansão trouxe mais diversão. Para outros, diluiu a intimidade do original. O primeiro filme continua distinto porque seus riscos são pessoais. A missão não é salvar o planeta. É salvar uma criança, reconstruir uma confiança e fazer 3 viajantes aceitarem que precisam uns dos outros. Essa diferença fica clara quando observamos a imagem de Manny. Nas continuações, ele se torna patriarca de uma família maior e precisa lidar com novas responsabilidades. Em 2002, porém, seu arco é mais silencioso e doloroso. Ele não está preocupado em liderar.
está tentando encontrar uma razão para permanecer perto de alguém. A escala menor permite que um olhar diante de uma pintura tenha mais força do que uma sequência de destruição continental. O mesmo vale para Diego. Seu conflito original é provavelmente o mais completo que a franquia lhe ofereceu. Ele pertence ao bando inimigo, engana os protagonistas, descobre uma nova forma de lealdade e paga um preço pela escolha. Depois que se torna amigo, o personagem naturalmente perde parte da ambiguidade. Continua carismático, mas o primeiro longa captura o momento em que cada resposta ainda pode mudar o destino do grupo. Sid é quem atravessa melhor a transformação da série, porque sua comédia não depende de um segredo. A personalidade expansiva pode ser colocada diante de quase qualquer situação. Mesmo assim, no original há uma camada especial de abandono. Ele não é apenas o amigo engraçado. É alguém que encontrou uma família depois de ser deixado pela própria. Essa origem dá um sentido mais doce à insistência com que chama o trio de manada. A franquia também consolidou Carlos Saldanha como um dos diretores brasileiros mais bem-sucedidos na animação internacional. Nascido no Rio de Janeiro, ele estudou na School of Visual Arts, em Nova York, e trabalhou por muitos anos na Blue Sky. Depois de codirigir A Era do Gelo, participou da direção de robôs e assumiu longas como A Era do Gelo 2, A Era do Gelo 3, Rio, Rio 2 e O Touro Ferdinando. Em Rio, levou para o centro de uma grande animação elementos visuais e culturais associados à cidade onde nasceu. A trajetória mostra como o primeiro filme abriu espaço não só para uma marca, mas para carreiras criativas duradouras. Chris Wedge seguiu outro caminho dentro do estúdio. Depois de A Era do Gelo, dirigiu Robôs e Reino Escondido. Seu gosto por personagens de desenho em comum, mundos construídos com atenção técnica e humor físico, continuou visível. Ainda assim, Scrat talvez permaneça sua criação de atuação mais reconhecível, até porque Wedge forneceu os sons do personagem. Existe algo de artesanal nessa relação. O diretor de um longa tecnologicamente ambicioso também estava diante do microfone, grunhindo e gritando para dar vida à menor criatura da tela. Para Blue Sky, o longa foi a fundação de uma identidade. O estúdio passou a ser reconhecido pelo humor elástico, pelos rostos assimétricos e por mundos que combinavam pesquisa técnica com caricatura. Robôs, Rio, O Touro Ferdinando e outras produções seguiram caminhos próprios, mas A Era do Gelo continuou como seu símbolo mais valioso. A companhia provou que uma equipe vinda de efeitos visuais podia aprender a sustentar personagens, e não somente imagens bonitas. Há uma ironia bonita nisso. A tecnologia foi uma das grandes notícias do lançamento. Porém, o que sobreviveu melhor não foi a contagem de máquinas ou o método de iluminação. Foram as relações. O público pode não saber o nome do programa que deformava a neve, mas reconhece imediatamente a expressão de Manny ao lembrar da família. Talvez não conheça o trabalho necessário para mover o pelo de Diego, porém, entende a hesitação antes da confissão. A técnica alcança seu objetivo máximo quando desaparece atrás do sentimento que ajudou a criar. O visual do filme merece ser julgado dentro de seu tempo sem receber uma desculpa automática. Algumas texturas são simples. Os humanos parecem mais rígidos que os animais e certos cenários revelam a limitação de recursos. Ao mesmo tempo, a direção de arte evita excesso. O branco e o azul do gelo criam uma tela limpa para silhuetas fortes. Manny é largo e escuro. Sid é estreito e claro. Diego é baixo, musculoso e quente. Mesmo vistos de longe, os três nunca se confundem.
Esse princípio de design vale mais do que detalhes que envelhecem rapidamente. A animação de Scrat permanece especialmente eficaz porque depende de timing. O personagem pode antecipar um movimento, congelar por um instante e explodir numa reação. Esses intervalos são tão importantes quanto a velocidade. A tradição lembra os curtas de Chuck Jones e outras comédias clássicas, nas quais o espectador entende o plano do personagem antes de vê-lo fracassar. A Blue Sky usa ferramentas digitais, mas a gramática é a do desenho animado físico. Preparação, expectativa, impacto e consequência crescente. Já Manny mostra como a mesma equipe sabia trabalhar com contenção. Ele não pode se mover como Scrat. Se o mamute reagisse a tudo com elasticidade, perderia peso emocional. Seus passos são medidos, os giros são lentos e as pausas longas. Quando corre para salvar alguém, a quebra desse padrão produz urgência. O estilo de movimento se torna uma forma de caracterização. A atuação de Rei Romano reforça essa contenção. Conhecido por uma comédia baseada em observação e desconforto familiar, ele leva para Manny uma maneira de reclamar que raramente soa cruel. A voz diz que o personagem quer distância, mas a entonação deixa uma fresta para percebermos que ele já está envolvido. John Leguizamo ocupa o espaço oposto, enchendo o silêncio com velocidade e invenção. Denis Leary fica no meio, usando o ritmo mais afiado. O desenho sonoro do trio é tão contrastante quanto suas silhuetas. O elenco de apoio ajuda a variar a energia sem competir com o centro. Soto fala com autoridade e transforma a vingança numa ordem coletiva. Zeke, vivido por Jack Black, traz uma ansiedade quase descontrolada ao bando. Carl e Frank parecem ameaçadores, mas acabam presos à lógica cômica de Sid. Os Dodôs funcionam como um coro de confiança absurda. Cada grupo oferece por alguns minutos um tipo diferente de humor ou perigo, e desaparece antes de cansar. Uma curiosidade documentada sobre a criação de Scrat envolve Michael J. Wilson e sua filha Flora. Wilson contou que ela ajudou a imaginar uma mistura de esquilo e rato, e a pensar no nome formado pela combinação dessas palavras em inglês. A Blue Sky transformou a ideia num personagem de dentes afiados e comportamento impossível. O resultado se afastou de qualquer animal real, mas encontrou uma clareza visual imediata. Basta mostrar a nós para sabermos o que ele quer. A intenção inicial de fazê-lo falar foi abandonada. Mesmo sem diálogo, Scrat ganhou novas cenas depois que sua presença mostrou força com o público de teste. Essa decisão foi acertada porque a falta de fala o torna diferente de todos os outros. Sid explica demais, Manny evita explicar e Diego esconde o que pensa. Scrat não possui nenhuma dessas possibilidades. Seu corpo precisa contar tudo. Outro aspecto documentado da produção foi a liberdade dos atores para sugerir falas. Em vez de exigir que cada palavra permanecesse exatamente como estava na página, a equipe aproveitava improvisos capazes de aprofundar a personalidade. Esse procedimento combina com o desenvolvimento instável do roteiro, que continuou mudando durante storyboards e gravações. A autoria final é coletiva. Escritores, artistas de história, diretores, atores, animadores e editores contribuem para um gesto que o público recebe como se tivesse surgido naturalmente. Essa coletividade torna ainda mais interessante o tema da manada. O filme sobre indivíduos que aprendem a trabalhar juntos foi criado por um estúdio que precisava aprender a produzir em conjunto numa escala inédita. Cerca de 150 pessoas foram contratadas, 32 animadores estudaram movimentos
Equipes técnicas construíram ferramentas e escritores revisaram cenas até o fim. A história e a produção refletem a mesma verdade. Ninguém atravessa uma mudança tão grande completamente sozinho. Ao rever a Era do Gelo hoje, também chama atenção a segurança com que ele evita explicar o futuro da franquia. Não existe uma longa preparação para uma continuação, um vilão preservado artificialmente ou um conjunto de mistérios deixados em aberto. A missão termina. Roshan volta para o pai. Diego escolhe a manada. Manny retoma o caminho. O filme poderia ter permanecido uma obra única e ainda assim parecer completo. As sequências surgiram porque o público quis acompanhar os personagens, não porque o primeiro longa recusou dar um final. Essa completude é uma das razões pelas quais ele continua sendo uma porta de entrada tão boa para a série. Não exige contexto e não depende de mitologia. Em poucos minutos, apresenta o mundo, o conflito e as personalidades. Quem assiste pela primeira vez pode entender tudo. Quem retorna depois de anos percebe camadas que talvez tenham passado despercebidas na infância, principalmente a dimensão do luto de Manny e a violência moral do plano de Soto. O filme não trata a infância como ausência de temas difíceis. A mãe de Roshan desaparece na correnteza depois de salvá-lo. A família de Manny foi assassinada. Diego se prepara para atrair pessoas que confiam nele. Essa diferença está na forma de mostrar. A violência não se torna espetáculo gráfico. A câmera se concentra na consequência emocional. Crianças entendem que algo grave aconteceu. Adultos reconhecem a extensão da perda. É uma maneira responsável de construir tensão sem esvaziar a história. Ao mesmo tempo, a narrativa não transforma tristeza em medalha. Manny não é mais sábio apenas por sofrer. Ele precisa decidir o que fazer depois. Diego não merece confiança apenas porque também pertence a um bando ferido. Precisa abandonar a vingança. Sid não recebe amor automaticamente por ter sido abandonado. Precisa demonstrar cuidado. O filme respeita o passado de cada um, mas valoriza escolhas presentes. Por isso, a frase sobre o que uma manada faz funciona tão bem. Ela não define um sentimento abstrato. Define uma prática. Membros da manada cuidam uns dos outros. A simplicidade permite que a ideia atravesse idades. Uma criança entende a proteção. Um adulto pode enxergar confiança, responsabilidade e compromisso. A fala não exige parentesco, espécie ou perfeição. Exige ação. Também vale observar o que o filme não faz. Não cria uma personagem feminina apenas para oferecer romance a Manny, Sid ou Diego. O centro afetivo está na amizade e no cuidado com o bebê. A companheira de Manny aparece como memória de uma vida interrompida, não como uma peça que possa ser substituída no final. Essa escolha preserva o luto do personagem e permite que a cura comece por outro tipo de relação. Ele não precisa encontrar um novo amor para voltar a fazer parte do mundo. Precisa aceitar uma nova comunidade. A paternidade improvisada do trio possui várias formas. Sid é entusiasmo sem técnica. Quer ser necessário e frequentemente confunde vontade com competência. Manny oferece estabilidade, proteção física e limites. Diego começa observando de fora, mas aprende a assumir risco. Nenhum deles ocupa sozinho a posição de pai. O cuidado surge da soma de falhas e habilidades. Para uma comédia de 2002, essa imagem de 3 figuras masculinas aprendendo a alimentar, carregar, acalmar e proteger uma criança é mais interessante do que pode parecer. O filme permite que esses personagens demonstrem carinho sem abandonar suas personalidades. Manny não precisa se tornar delicado em todos os momentos. Diego não
perde a ironia. Sid não vira alguém organizado. A transformação verdadeira não exige que sejam trocados por versões perfeitas. Ela muda a direção em que usam aquilo que já possuem. Manny deixa de usar sua força no isolamento e passa a proteger. Quanto a Diego, sua inteligência deixa de servir à emboscada e passa a derrotá-la. A insistência de Sid deixa de ser apenas carência e vira cola emocional. Essa abordagem ajuda a evitar uma moral artificial. Muitas histórias familiares terminam com personagens declarando exatamente o que aprenderam. A Era do Gelo prefere tornar a nova relação visível. No começo, Manny tenta se afastar de Sid. No final, os três caminham lado a lado. Antes, Diego guia o grupo para a morte. Depois, usa o mesmo conhecimento para salvá-lo. A composição dos corpos em cena conta a mudança. O tema da migração adiciona outra camada. Quase todos os animais estão deixando um lugar conhecido porque o ambiente mudou. Não há um vilão responsável pelo frio e ninguém pode derrotar a era glacial numa batalha. A única resposta é movimento e adaptação. Isso diferencia a ameaça climática de Soto. O tigre pode ser enfrentado. A mudança do mundo precisa ser atravessada. Em ambos os casos, ficar parado é perigoso. Manny caminha inicialmente contra esse fluxo porque o isolamento transformou até sua direção numa forma de resistência. Ele não quer apenas evitar companhia. Parece desafiar o próprio impulso de sobrevivência. Quando termina seguindo para o sul com Sid e Diego, a mudança física confirma a emocional. Ele volta a compartilhar um destino. Não sabemos exatamente o que encontrará, mas pela primeira vez o futuro existe. Sid sempre esteve disposto a seguir, mas não possuía quem seguisse com ele. Sua dificuldade não é aceitar mudança, é ser aceito. Por isso, o desfecho representa mais do que amizade. A nova manada confirma que sua presença tem valor. O filme não finge que ele deixará de irritar os outros. Manny provavelmente continuará pedindo silêncio. A diferença é que a reclamação agora acontece dentro de uma relação estável, não como ameaça de abandono. Diego precisa migrar moralmente. O corpo já se move na direção certa, mas a intenção aponta para Soto. Quando confessa, as duas direções finalmente se alinham. O risco que assume no confronto mostra que saiu de um modelo de grupo baseado em hierarquia e entrou num baseado em cuidado mútuo. Essa passagem é o arco mais ativo do roteiro, porque depende de trair uma ordem anterior para honrar uma lealdade nova. A oposição entre caça e cuidado aparece desde a origem do projeto. Michael J. Wilson pesquisou a relação imaginada entre humanos pré-históricos e mamutes para encontrar o impacto da devolução do bebê. O pai recebe o filho das mãos de uma criatura que sua comunidade poderia caçar. O gesto obriga ambos os lados a abandonar por alguns segundos o papel de predador e presa. A pequena lembrança entregue a Manny funciona como reconhecimento. O humano entende que existe consciência e afeto naquele animal. Não é uma promessa de paz permanente. Os humanos continuam humanos, os tigres continuam predadores e o mundo permanece hostil. O filme evita um acordo grandioso porque seria falso dentro da própria fábula. Oferece um encontro específico, em que a compaixão interrompe a violência. Esse tamanho modesto torna o momento mais convincente. A direção usa enquadramentos amplos para lembrar que o grupo é pequeno diante do ambiente. Ao mesmo tempo, aproxima a câmera quando uma decisão importa. A paisagem estabelece perigo. Os rostos entregam significado. Essa alternância era especialmente importante para um estúdio ansioso por mostrar capacidade técnica. Seria fácil privilegiar panoramas e efeitos.
Wedge e Saldanha entendem que o espetáculo só tem valor quando volta aos personagens. Mesmo a famosa avalanche causada por Scrat segue essa regra em miniatura. A escala cresce de uma noz para uma montanha, mas a piada termina no rosto apavorado da criatura. O público acompanha o desastre porque compreende o desejo ridiculamente simples que o iniciou. Técnica e personagem permanecem conectados. A pesquisa de movimento também encontra espaço na caricatura. Os animadores observaram esquilos reais, porém ninguém espera que Scrat haja como um documentário. Estudaram diferentes animais, mas deram a Sid uma flexibilidade incompatível com a lentidão de uma preguiça gigante. Essa liberdade revela uma filosofia sensata. Primeiro entender a regra, depois quebrá-la com intenção. O resultado pode ser biologicamente absurdo e dramaticamente coerente. Mais de 30 tipos de criaturas pré-históricas foram modelados e preparados para o filme, com cerca de 15 personagens secundários recebendo funções de atuação mais definidas. Para a grande migração, a variedade precisava sugerir um ecossistema cheio sem exigir que cada animal tivesse uma história. A equipe ainda atravessou quase 30 paisagens ao longo da viagem. Esses números ajudam a perceber a escala escondida sob os 81 minutos de duração. Na iluminação, o sistema de Ray Tracing permitia trabalhar com poucas fontes de luz em cada cena. Normalmente entre 4 e 8, raramente mais de 10. Outros métodos da época às vezes exigiam dezenas ou centenas de luzes artificiais para simular reflexos indiretos. A Blue Sky partia de um modelo físico e depois o ajustava de acordo com a aparência desejada. Não procurava obedecer à física por obrigação. Usava a física como ponto inicial para tomar decisões artísticas. Essa combinação está visível na neve. Ela precisa refletir luz suficiente para parecer gelada, mas não pode apagar a silhueta clara de Sid. O pelo escuro de Manny deve conservar detalhes sem perder massa. Diego precisa permanecer legível tanto nas áreas azuis quanto perto da lava. Cada escolha técnica responde a uma necessidade narrativa, mesmo quando o espectador nunca percebe conscientemente o cálculo. A trilha sonora segue uma lógica parecida. David Newman não tenta competir com cada movimento. Em algumas passagens, a música sustenta a aventura. Em outras, recua para deixar uma pausa ou um ruído carregar a cena. O álbum com a partitura original foi lançado em 14 de maio de 2002. Curiosamente, Send Me On My Way, talvez a canção popular mais associada à viagem do trio, aparece no filme, mas não faz parte desse álbum oficial. A diferença lembra que trilha composta e seleção de canções são elementos relacionados, porém não idênticos. O uso dessa música durante a montagem resolve um problema de ritmo. Uma jornada completa teria dias repetidos de caminhada, alimentação e descanso. Mostrar tudo tornaria o filme cansativo. A montagem escolhe momentos que revelam aproximação, enquanto a canção comunica passagem de tempo. Quando termina, o grupo já possui uma intimidade que cenas isoladas não precisariam explicar em detalhes. Essa capacidade de condensar é uma das principais virtudes do roteiro. A história atravessa a origem do conflito, formação do trio, descoberta do bebê, várias etapas da viagem, revelação do passado, mudança de Diego, confronto e reencontro sem parecer uma lista. As transições aproveitam o movimento contínuo. Como todos precisam seguir adiante, cada novo ambiente pode trazer a próxima informação. O roteiro ainda encontra espaço para deixar algumas perguntas sem resposta.
Não sabemos o destino exato da mãe de Roshan, porque a narrativa mostra apenas o suficiente. Não recebemos uma longa explicação sobre a família de Sid. A vida de Manny antes da tragédia aparece em imagens breves. O passado de Diego com Soto é sugerido pela hierarquia do bando. Essas lacunas convidam o público a completar emoções sem exigir exposição excessiva. Nem toda piada mantém a mesma força, parte do humor depende de quedas. Pancadas e personagens secundários gritantes, recursos muito comuns na animação familiar daquele período. Alguns espectadores podem achar os dodôs mais barulhentos do que engraçados. Outros podem sentir que Scrat interrompe momentos que gostariam de acompanhar por mais tempo. A variedade, porém, impede que um único registro domine o filme. Também é possível perceber que a ameaça dos tigres fica ausente por trechos prolongados. Soto é funcional, não complexo. Sua vingança estabelece o perigo e cria o dilema de Diego, mas ele próprio muda pouco. Isso faz dele um antagonista menos memorável que os protagonistas. A escolha talvez seja deliberada. Dar mais tempo ao vilão retiraria espaço da formação da manada. Ainda assim, uma ou duas cenas adicionais poderiam tornar a pressão do bando mais constante. O design humano é outra área em que a idade técnica aparece. Roshan funciona melhor graças à atuação e à relação com os animais do que pelo refinamento do modelo. Os adultos possuem expressões mais limitadas. Criaturas estilizadas permitem exageros que escondem imperfeições. Figuras humanas convidam comparação direta com rostos reais. Era um desafio comum da computação gráfica naquele momento e continuaria sendo por muitos anos. Nada disso destrói a experiência porque o filme sabe onde está sua força. A Blue Sky não tenta vender os humanos como atração principal. A câmera retorna aos olhos de Manny, aos gestos de Sid, ao corpo tenso de Diego e ao desespero de Scrat. O que parece simples no modelo ganha riqueza na atuação. Também o som contribui para a sensação física. O peso dos passos de Manny, o estalo do gelo, o deslocamento da neve e os gritos de Scrat criam contraste entre escala e fragilidade. Em uma tela pequena, talvez parte da imagem perca impacto, mas o som continua sugerindo que aquela paisagem pode romper a qualquer instante. A comédia aproveita essa mesma força. Um ruído minúsculo pode anunciar uma avalanche desproporcional. Ao longo dos anos, a popularidade de A Era do Gelo ultrapassou a experiência de cinema. Crianças conheceram os personagens em televisão, discos, jogos, brinquedos e continuações antes mesmo de assistir ao primeiro longa. Isso altera a recepção. Quem já sabe que Diego continuará na série não teme sua morte da mesma maneira. Quem conhece Manny como pai de família pode estranhar sua hostilidade inicial. Ainda assim, o original funciona porque os arcos não dependem da surpresa absoluta. Dependem de como cada escolha é construída. Scrat talvez seja o caso mais extremo. Ele se tornou tão famoso que a expectativa por suas aparições pode competir com a trama. No primeiro filme, porém, existe uma medida especial. O personagem aparece o bastante para criar identidade, mas não precisa carregar emoção dramática. Sua história paralela mantém a pureza de um curta cômico dentro do longa. A indicação do American Film Institute, em 2008, para a lista de 10 grandes animações americanas, também demonstra que o filme permaneceu no debate depois do lançamento. Ele não entrou na seleção final, mas foi considerado entre os candidatos do gênero. O reconhecimento combina com sua posição histórica. Talvez não tenha redefinido a animação sozinho, porém provou que havia espaço para um novo estúdio e uma nova franquia
durante a expansão digital. Quando se fala em legado, é fácil reduzir tudo ao dinheiro das continuações. O impacto artístico é mais específico. A Era do Gelo ajudou a estabelecer a Blue Sky como uma terceira voz relevante ao lado de gigantes que dominavam a conversa. Também mostrou que uma produção digital podia nascer fora da Califórnia, com uma equipe instalada no estado de Nova York, e ainda competir mundialmente. Para artistas do estúdio, o filme transformou anos de pesquisa técnica numa linguagem de personagens. A presença de Carlos Saldanha na codireção dá a essa história um significado especial para o público brasileiro. Seu trabalho não aparece como detalhe decorativo. Ele participou da construção do movimento, da atuação e do ritmo que definiram a franquia, assumindo depois a direção de continuações e criando Rio. Ver um brasileiro numa posição criativa central de uma produção tão internacional ajudou a ampliar a percepção sobre onde profissionais do país poderiam chegar dentro da animação. Lori Forte merece a mesma atenção quando o sucesso é lembrado. Foi ela quem apresentou a ideia em 1997, trabalhou nos tratamentos iniciais e permaneceu como produtora. Franquias costumam ser associadas aos personagens ou diretores, mas alguém precisou defender o conceito antes que existisse uma única imagem final. A passagem de animação tradicional para a computação gráfica, a mudança de drama para comédia e as incontáveis revisões poderiam ter dissolvido a proposta. O eixo do bebê levado por 3 animais permaneceu. Michael J. Wilson, Michael Berg e Peter Ackerman dividiram o crédito de roteiro, mas o processo relatado por eles mostra como a escrita de animação ultrapassa a página. Artistas de storyboard propunham soluções. Atores improvisavam, diretores testavam tons e novos roteiristas ajustavam falas. A expressão de Ackerman sobre ideias se tornarem propriedade coletiva resume bem a experiência. O filme final não permite separar facilmente onde termina uma contribuição e começa outra. Essa ausência de autoria individual absoluta não enfraquece a obra. Pelo contrário, combina com o que vemos na tela. A manada funciona porque cada membro oferece algo que os demais não possuem. A produção funcionou pela mesma razão. Escritores não animavam pelos. Animadores não definiam sozinhos a estrutura. Engenheiros não escolhiam o arco emocional. Atores não controlavam o enquadramento. Todos dependiam do trabalho anterior e posterior de outra pessoa. Passadas mais de 2 décadas, o maior teste é simples. Ainda existe algo além da nostalgia? Existe. A memória de quem cresceu com o filme certamente aumenta o carinho, mas a construção permanece clara. A abertura apresenta uma voz visual própria. O trio possui conflitos compatíveis. A viagem transforma relações por etapas. O final responde à pergunta moral colocada no começo. Essa engenharia dramática não envelhece na mesma velocidade que a tecnologia. O longa ainda oferece uma experiência incomum para uma franquia tão expansiva. É íntimo. Não pede que o espectador admire um universo infinito. Pede que acompanhe 3 figuras por uma estrada. A paisagem é grande, mas o problema cabe nos braços de Manny. Um bebê precisa voltar para casa. Um tigre precisa dizer a verdade. Uma preguiça precisa provar que não é descartável. O mamute precisa descobrir que continuar vivendo não significa trair quem perdeu. É por isso que o flashback de Manny continua sendo o centro. Sem ele, o filme seria uma aventura competente sobre devolver uma criança. Com ele, cada gesto anterior muda de sentido. A caminhada contrária, a irritação,
A resistência ao bebê e o medo dos humanos deixam de ser características soltas. Tornam-se partes de uma defesa emocional. Quando Manny entrega Roshan ao pai, não está apenas concluindo a missão. Está recusando permitir que a própria tragédia produza outra. Diego completa essa recusa de outro ângulo. Ele deveria executar a vingança de Soto, mas aprende que obedecer ao sofrimento do grupo não é o mesmo que honrá-lo. Sua decisão interrompe uma cadeia de retaliação. O preço é alto porque precisa enfrentar antigos companheiros e aceitar que a nova manada talvez nunca confie completamente nele. A coragem não está apenas em lutar. Está em confessar antes da luta. Sid oferece o componente que torna essa redenção possível. Ele acredita na manada antes de haver provas. Essa fé é ridícula, inconveniente e necessária. Em muitos grupos, a pessoa que insiste em nomear o vínculo parece ingênua. Depois percebemos que o vínculo ganhou força porque alguém se comportou como se ele já existisse. Sid não cria confiança sozinho, mas cria espaço para que ela apareça. O bebê encerra o circuito ao retornar para a família humana. A manada não o conserva como recompensa por ter aprendido a amar. Precisa deixá-lo ir. Essa é uma decisão importante para Manny. O cuidado verdadeiro não transforma Roshan numa posse destinada a preencher o vazio. Ele pertence ao pai, e a missão sempre foi devolvê-lo. Manny aceita outra despedida, agora escolhida e saudável, em vez de fugir antes que ela aconteça. O final feliz não apaga a perda. A mãe de Roshan não volta, a família de Manny continua morta e Diego não pode desfazer o engano. O que muda é a direção. Os personagens carregam o passado para uma vida nova. Talvez essa seja a imagem mais honesta do filme. Não existe degelo mágico. Existe uma caminhada para o sul, feita em companhia. Como avaliação final, A Era do Gelo permanece uma estreia notavelmente segura para Blue Sky. Não é o filme mais sofisticado visualmente de 2002, nem pretende oferecer a complexidade de A Viagem de Chihiro. Seu triunfo é encontrar uma voz própria dentro de uma estrutura familiar. O humor é físico sem ser vazio, a emoção é direta sem se tornar manipuladora, e a tecnologia trabalha a favor da personalidade. As comparações com Pixar e DreamWorks eram inevitáveis no lançamento, mas hoje parecem menos importantes. A Era do Gelo construiu seu próprio espaço. Basta ouvir a fala apressada de Sid, ver Manny ocupando metade da tela, perceber o olhar calculado de Diego ou acompanhar Scrat, segurando a nós para reconhecer o universo. Poucos filmes de estreia conseguem estabelecer sinais tão duradouros. O sucesso de 383 milhões de dólares, a indicação ao Oscar e as muitas continuações confirmam a dimensão industrial. O que confirma a dimensão afetiva é outra coisa. Pessoas ainda lembram não apenas das piadas, mas do momento em que Manny olha para as pinturas, da escolha de Diego e da despedida de Roshan. A memória emocional sobreviveu ao avanço da computação gráfica. No fim, a melhor qualidade do filme está contida em sua ideia mais simples. Uma manada não precisa começar com indivíduos iguais, prontos ou confiantes. Pode começar com um resgate feito por obrigação, uma conversa indesejada e uma mentira ainda não confessada. Torna-se real quando alguém decide voltar, proteger e continuar junto. A Era do Gelo cobre o mundo de neve, mas encontra calor justamente onde ninguém esperava. Entre um mamute ferido, uma preguiça abandonada, um tigre dividido, e a criança que lhes deu uma razão para caminhar na mesma direção. Rever o longa também permite reconhecer uma qualidade que a velocidade das continuações às vezes escondeu: a confiança na escala pequena.
O primeiro filme da série não precisa aumentar cada perigo até o planeta inteiro estar ameaçado. Uma passagem bloqueada, um segredo revelado ou alguns minutos perdidos antes da tempestade já são suficientes, porque entendemos exatamente o que cada personagem pode perder. Esse domínio de proporção dá ao clímax clareza e mantém a emoção próxima. Há também prazer em perceber quantas decisões de produção continuam invisíveis. As pegadas calculadas na neve, as luzes refletidas pelo gelo, os sistemas criados para mover pelos e os improvisos aproveitados nas gravações não pedem aplauso dentro da cena. Eles simplesmente fazem o mundo responder aos personagens. Esse é um sinal de trabalho técnico maduro. O espectador sente o resultado mesmo quando não conhece o processo. Talvez por isso o filme funcione tão bem numa revisão em família. Crianças podem acompanhar a aventura, rir das quedas de Scrat e temer os tigres. Adultos encontram uma história sobre luto, responsabilidade e a dificuldade de confiar depois de uma perda. Nenhuma dessas leituras expulsa a outra. Elas caminham juntas, como o próprio trio. A Era do Gelo começou como risco empresarial, desafio tecnológico e roteiro em constante transformação. Terminou como uma história clara o bastante para atravessar idiomas e gerações. Sua animação registra um momento específico da computação gráfica, mas sua ideia central não pertence a uma época. Todo mundo, em algum ponto, precisa decidir se continua andando sozinho ou aceita o peso, a confusão e o conforto de uma manada. Manny, Sid e Diego fazem essa escolha diante de nós. É essa escolha, muito mais do que a neve ou a noz impossível de Scrat, que mantém o filme vivo. E quando os créditos chegam, a sensação não é de espetáculo encerrado, mas de amizade que acabou de encontrar seu caminho. E certamente ainda vale muito ser redescoberto hoje.